Capítulo 11. O mistério da transmutação sexual. O 10º passo para a riqueza. O significado da palavra transmutar é, em termos simples, mudar ou transferir um elemento ou tipo de energia para o outro. A emoção do sexo gera um estado de espírito. Por causa da ignorância que existe em relação a este assunto, esse estado de espírito é geralmente associado ao físico, e por causa de influências inadequadas, às quais a maioria das pessoas está sujeita, a mente ficou totalmente condicionada a encarar somente o lado físico do sexo. Na verdade, a emoção do sexo apresenta 3 possibilidades construtivas. São elas: 1. A perpetuação da raça humana. 2. A manutenção do bem-estar físico. Como agente terapêutico, não há nada melhor. 3. A transformação da mediocridade em genialidade por meio da transmutação. A transmutação sexual é algo muito simples e fácil de se explicar. Significa desligar a mente da expressão física do sexo e conectá-la a pensamentos de outra natureza. O desejo sexual é o mais poderoso do ser humano. Guiado pelo desejo, ele atiça a imaginação das pessoas e também a coragem, a força de vontade, a perseverança e a capacidade criativa de um jeito que elas não se julgariam capazes. O desejo e o ímpeto sexual são tão fortes que as pessoas chegam a arriscar a própria vida e a reputação para dar vazão a eles. Quando redirecionada às outras frentes e bem utilizada, essa força motriz mantém todos os atributos de coragem, vivacidade de imaginação e etc., que podem ser utilizados como forças poderosas e criativas nas artes, na literatura ou em qualquer ofício ou profissão, inclusive na acumulação de riqueza. A transmutação da energia sexual exige força de vontade, evidentemente, mas a recompensa vale o esforço. O desejo de expressão sexual é natural. Ela nasce com as pessoas. Esse desejo não pode ser abafado ou eliminado, mas deve ter mecanismos de expressão que enriqueçam o corpo, a mente e o espírito das pessoas. Se pela transmutação ele não dispuser desses mecanismos, vai procurar se expressar pelos canais exclusivamente físicos. Um rio pode ser represado e a água controlada por algum tempo, mas no fim ela vai acabar forçando uma saída. O mesmo vale para a emoção do sexo. Ela pode ser abafada e controlada por algum tempo, mas a própria natureza exige que ela esteja sempre procurando uma forma de expressão. Se não for transmutada em alguma atividade criativa, vai acabar encontrando uma forma de vazão menos nobre. Bem-aventurada é a pessoa que descobriu como dar vazão à emoção do sexo por meio de algum esforço criativo, porque com essa descoberta, ela se ergue à categoria de gênio. A pesquisa científica revelou os seguintes fatos significativos. 1. Os homens mais realizadores são aqueles cuja natureza sexual é a mais desenvolvida, aqueles que aprenderam a arte da transmutação sexual. 2. Os homens que acumularam as maiores fortunas e que obtiveram o maior reconhecimento na literatura, nas artes, na arquitetura e nas demais profissões, foram motivados pela influência de uma mulher. A pesquisa na qual se baseia essa impressionante descoberta voltou mais de 2000 anos nas páginas da história e das biografias de pessoas notáveis. Sempre que havia indícios disponíveis sobre as vidas particulares das pessoas altamente realizadoras, a indicação mais convincente é que elas possuíam naturezas sexuais extremamente desenvolvidas. A emoção do sexo é uma força irresistível, contra a qual não pode haver oposição de um corpo imóvel. Quando conduzidas por essa emoção, as pessoas são agraciadas com superpoderes para a ação.
Compreenda essa verdade, e você vai entender o significado da frase em que eu disse que a transmutação do sexo eleva a pessoa à categoria de gênio. A emoção do sexo contém o segredo da habilidade criativa. Prova disso é o que acontece com qualquer animal que seja castrado. Um touro passa a ter a mesma docilidade de uma vaca, depois de ter sido sexualmente alterado. A alteração sexual tira do macho, homem ou animal, todo o instinto de luta que há dentro dele. A alteração sexual da fêmea tem o mesmo efeito. Os 10 estímulos mentais. A mente humana responde a estímulos, pelos quais ela pode ser instada a atingir um alto grau de vibração. O que chamamos de entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso, etc. Os estímulos aos quais a mente responde mais livremente são: 1. O desejo de expressão sexual. 2. Um desejo ardente por fama, poder, lucro financeiro ou dinheiro. 4. Música. 5. Amizade, com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto. 6. Uma aliança de mente mestra, baseada na harmonia de 2 ou mais pessoas que se juntam para o progresso espiritual ou secular. 7. Sofrimento mútuo, como experimentado por pessoas que são perseguidas. 8. Autossugestão. 9. Medo. 10. Álcool e entorpecentes. O desejo de expressão sexual vem no alto da lista dos estímulos que mais aceleram as vibrações da mente e fazem girar as rodas da ação física. 8 desses estímulos são naturais e construtivos. 2 são destrutivos. Esta lista é apresentada aqui com o objetivo de permitir que você faça um estudo comparativo das maiores fontes de estimulação mental. Com esse estudo, logo se verá que a emoção do sexo é de longe a mais intensa e poderosa a todos os estímulos mentais. Essa comparação é necessária para demonstrar a afirmação de que a transmutação de energia sexual pode elevar alguém à categoria de gênio. Vejamos de que consiste a genialidade. Um espertinho qualquer disse que um gênio é um homem de cabelos longos que come uns alimentos esquisitos, vive sozinho e serve de alvo para as piadas dos outros. Talvez uma melhor definição de gênio seja uma pessoa que descobriu como aumentar a vibração do pensamento, de modo a conseguir se comunicar livremente com fontes de sabedoria que não estão disponíveis na vibração habitual. Um ser humano pensante vai querer saber algumas coisas sobre essa definição de gênio. A primeira seria: como é que alguém pode se comunicar com as fontes de sabedoria que não estão disponíveis na vibração comum do pensamento? E a pergunta seguinte poderia ser: existem fontes de sabedoria disponíveis só para os gênios? Em caso afirmativo, as fontes são essas e como exatamente elas podem ser acessadas? Nós vamos provar aqui algumas das afirmações mais importantes feitas nesse livro, ou pelo menos dar indícios suficientes para que você mesmo comprove o que dizemos, com as suas próprias experiências. Com isso, passemos à resposta das 2 perguntas. O gênio se desenvolve pelo sexto sentido. A experiência de um sexto sentido já foi razoavelmente comprovada. O sexto sentido é a imaginação criativa. A maioria das pessoas jamais se utiliza dessa faculdade a vida inteira. Um número relativamente pequeno de pessoas faz uso, deliberadamente e propositalmente, da imaginação criativa. Os que dela se utilizam voluntariamente e compreendem essas funções são os gênios. A imaginação criativa é a ligação direta entre a mente infinita do ser humano e a inteligência infinita. Todas as chamadas revelações, que normalmente estão no campo da religião, e todas as descobertas de princípios novos,
e elementares no campo da invenção acontecem por causa dessa faculdade. Quando ideias ou conceitos entram na mente de alguém, por meio daquilo que costumamos chamar de instinto, eles partem de uma dessas fontes. 1. Inteligência infinita. 2. Da mente subconsciente, onde ficam armazenadas todas as impressões coletadas pelos sentidos e pelos impulsos de pensamento que chegaram ao cérebro através dos 5 sentidos. 3. Da mente de outra pessoa que tenha acabado de lançar esse pensamento ou visualizado a ideia conceito por meio do pensamento consciente. 4. Do armazém subconsciente de outra pessoa. Não há outras fontes conhecidas de onde as ideias inspiradas ou instintivas possam ser recebidas. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente está vibrando devido a algum tipo de estímulo mental, numa velocidade cada vez mais alta, ou seja, quando a mente está funcionando num nível de vibração mais elevado do que os dos pensamentos comuns. Quando a ação do cérebro foi estimulada por um ou mais dos 10 estímulos mentais, ela tem o efeito de erguer o indivíduo muito acima do horizonte dos pensamentos comuns e permite que ele enxergue, ao longe, o tamanho e a qualidade dos pensamentos de um jeito que não está disponível no plano mais baixo, como aqueles que ocupam a mente quando nos dedicamos à solução de problemas no dia a dia. Guardando-se das devidas proporções, quando a pessoa é erguida a esse nível mais alto de pensamento por um estímulo mental qualquer, ela ocupa a mesma posição de alguém dentro de um avião voando tão alto que se pode ver acima e além da linha do horizonte que limitava a visão em terra. Além do mais, quando o indivíduo está nesse nível mais elevado de pensamento, ele não é incomodado nem está preso a nenhum dos estímulos que circunscrevem a visão, enquanto ele tem que lidar com os problemas habituais das 3 necessidades básicas: alimento, vestuário e abrigo, pois está imerso num mundo de pensamento, onde as angústias comuns do dia a dia foram efetivamente removidas, como são as montanhas e os vales e os outros limites da visão física, quando ele voa de avião. Enquanto ele estiver nesse plano elevado, a faculdade criativa da mente ganha liberdade de ação. O caminho foi liberado para que o 6º sentido funcione, e a pessoa passa a estar receptiva a ideias que não lhe chegariam em outras circunstâncias. O 6º sentido é a faculdade que faz a diferença entre o gênio e a pessoa comum. A faculdade criativa se torna mais alerta e receptiva às vibrações que se originam fora da mente subconsciente. Quanto mais ela é utilizada e quanto mais a pessoa nela confia e exige que ela crie impulsos de pensamento. É uma faculdade que só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. O que se chama de consciência funciona exclusivamente por esta faculdade que é o 6º sentido. Os grandes artistas, escritores, músicos e poetas se tornaram grandes porque adquiriram o hábito de confiar naquela vozinha silenciosa que fala dentro deles, por meio de uma imaginação criativa. É fato bem conhecido para as pessoas dotadas de uma imaginação aguçada que suas melhores ideias são as chamadas instintivas. Conheço um grande orador que não atinge a grandeza até a hora em que fecha os olhos e começa a confiar inteiramente na imaginação criativa. Quando perguntaram a ele por que fechava os olhos, logo antes de chegar ao auge da oratória, ele respondeu: "É porque nessa hora eu falo por meio das ideias que vêm dentro de mim." Um dos financistas mais conhecidos e bem-sucedidos dos Estados Unidos tinha o hábito de fechar os olhos por uns 2 ou 3 minutos antes de tomar uma decisão. Quando perguntaram por que ele fazia isso, respondeu: "De olhos fechados, sou capaz de me conectar com a fonte da inteligência superior." O falecido Dr. Helmut R. Gates, de Chevy Chase, Maryland, criou mais de 200 patentes variáveis, muitas delas elementares pelo processo de cultivar e utilizar a faculdade criativa. O método dele é significativo e interessante para qualquer pessoa que queira se elevar à categoria de gênio, a qual o Dr. Gates, sem dúvida, pertencia.
O Dr. Gates foi um dos grandes cientistas do mundo, embora pouco conhecido e presente na mídia. Em seu laboratório, ele tinha aquilo que chamava de quarto de comunicação pessoal. Era praticamente a prova de som, e fora feito de tal maneira que toda a luz podia ser bloqueada. Dentro havia uma pequena mesa, com um bloco de anotações. Na parede em frente havia um dimmer elétrico, pelo qual ele controlava a intensidade da luz. Quando o Dr. Gates queria se utilizar da imaginação criativa, ele entrava nesse quarto, se sentava à mesa, apagava todas as luzes e se concentrava nos fatores conhecidos da invenção em que ele estava trabalhando, permanecendo nessa posição até que as ideias começassem a espocar na mente dele, no tocante aos fatores desconhecidos. Uma vez as ideias vieram com tanta rapidez que ele se viu obrigado a escrever por quase 3 horas. Quando os pensamentos pararam de fluir e ele examinou as notas, percebeu que continha uma descrição minuciosa de princípios, sem paralelo nos conhecimentos da ciência. Além do mais, a resposta para o problema dele se apresentava sofisticadamente nessas notas. Foi desse jeito que o Dr. Gates registrou cerca de 200 patentes que começaram, mas não terminaram, em cérebros em banho-maria. As provas de todas essas afirmações estão no escritório de patentes dos Estados Unidos. Desse jeito, o Dr. Gates ganhava vida, sentado e captando ideias para pessoas e empresas. Algumas das maiores corporações dos Estados Unidos pagavam honorários substanciais por hora para que ele se sentasse e captasse ideias. O raciocínio se equivoca com frequência, porque é guiado em larga escala pela experiência acumulada. Nem todo o conhecimento acumulado pela experiência é exato. As ideias recebidas pelas faculdades criativas são muito mais confiáveis, pela simples razão de virem de fontes mais confiáveis do que qualquer uma disponível para o mero raciocínio mental. A maior diferença entre o gênio e o inventor medíocre está no fato de o gênio trabalhar pela faculdade da imaginação criativa, enquanto o comum nem sabe que ela existe. Os inventores científicos, como Edison e o Dr. Gates, se utilizaram ao mesmo tempo das faculdades criativas e sintéticas da imaginação. Por exemplo, o inventor científico ou gênio começa uma invenção, organizando e combinando as ideias conhecidas ou princípios acumulados pela experiência. Através da faculdade sintética ao raciocínio, se descobrir que esses conhecimentos acumulados não são suficientes para contemplar sua invenção, ele passa a dispor das fontes de conhecimento disponíveis por meio da faculdade criativa. O método de trabalho varia, mas aqui vai um resumo do processo de um gênio. 1. Ele estimula a mente, de um modo que ela vibre num plano acima da média, valendo-se de um ou mais dos 10 estímulos citados, ou outro ao critério dele. 2. Ele se concentra nos fatores conhecidos, o que já está pronto, da invenção, e cria na mente uma imagem perfeita dos fatores desconhecidos, o que ainda falta fazer. Ele fixa essa imagem na mente até ela ter ficado gravada no subconsciente, e depois relaxa, esvaziando a mente de todos os pensamentos, e espera a resposta piscar como num flash. Às vezes os resultados são imediatos e definitivos. Noutras, os resultados são negativos, dependendo do estado de desenvolvimento do sexto sentido ou faculdade criativa. Thomas Edison tentou mais de 10.000 combinações de ideias por meio da faculdade sintética da imaginação antes de se antenar à faculdade criativa, e acabou tendo a resposta que levou à lâmpada incandescente. O processo foi basicamente o mesmo quando quis produzir a máquina de digitar. Há muitas provas confiáveis de que a faculdade criativa da imaginação existe. Essas provas estão disponíveis pela análise detalhada de pessoas que se tornaram líderes em seus ramos de atividade, mesmo sem ter muita educação formal. Lincoln foi um notável exemplo de líder que ascendeu à grandeza pela descoberta e posterior utilização da mente criativa.
Ele descobriu e começou a utilizar essa faculdade em consequência do amor que vivenciou ao conhecer Anne Rutger, o que é altamente significativo quando se estuda a faculdade da genialidade dele. As páginas da história estão cheias de grandes líderes, cujas realizações podem ser ligadas diretamente à influência de mulheres que despertaram neles a faculdade criativa da mente, pelo estímulo do desejo sexual. Um deles foi Napoleão Bonaparte. Enquanto foi inspirado pela primeira mulher, Joséphine, ele foi invencível e irresistível. Mas quando pensou melhor, e o raciocínio fez com que ele descartasse Joséphine, começou a entrar em declínio. A derrota e o exílio em Santa Helena não estavam muito longe. Se não fosse por uma questão de educação, poderíamos citar aqui tranquilamente inúmeros homens bem conhecidos da população americana que atingiram o ápice da realização sob a influência estimulante das mulheres, só para se destruírem depois que o dinheiro e o poder subiram a cabeça, e eles trocaram a mulher antiga por uma nova. Napoleão não foi o único homem a descobrir que a influência do sexo, vindo da pessoa certa, é mais poderosa do que qualquer substituto fácil, criado exclusivamente pela razão. A mente humana responde a estímulos que ela recebe. Entre os maiores e mais poderosos desses estímulos está o desejo sexual. Quando explorado e transmutado, essa força motriz é capaz de erguer as pessoas às mais altas esferas do pensamento, o que permite que elas dominem as fontes de preocupações e dos pequenos aborrecimentos que as atrapalham no plano inferior. Infelizmente, só os gênios fizeram essa descoberta. Outros aceitaram a experiência do desejo sexual sem terem descoberto um dos maiores potenciais deles. E por isso temos inúmeras pessoas comuns, se comparando ao número limitado de gênios. Para refrescar a memória no que diz respeito à biografia de certos homens, apresentaremos aqui os nomes de alguns que realizaram feitos notáveis, sendo que todos eles eram conhecidos por terem uma natureza altamente sexual. O gênio deles, com certeza, teve como fonte de energia sexual transmutada: George Washington, Napoleão Bonaparte, William Shakespeare, Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert Gary, Oscar Wilde, Woodrow Wilson, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, John Patterson, Andrew Jackson, Enrico Caruso. Você pode utilizar as outras biografias que quer conhecer para ampliar essa lista. Descubra se for capaz, um único homem, em toda a história da humanidade, que tenha conquistado um sucesso extraordinário em qualquer profissão, que não tenha sido guiada por uma natureza sexual bem desenvolvida. Se não quiser confiar nas biografias de pessoas que ainda estão vivas, faça uma lista daquela que você tem certeza que realizaram grandes feitos e veja se consegue descobrir uma única que não fosse altamente sexualizada. A energia sexual é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve e nunca haverá um grande líder, empreendedor ou artista no qual a força motriz do sexo esteja ausente. E por favor, não vá pensar que essa afirmação significa que todas as pessoas altamente sexuais são geniais. Alguém só alcança o status de gênio quando e se estimula a mente para se abastecer das forças disponíveis por meio da faculdade criativa da imaginação. O primeiro dos estímulos para acelerar a vibração é a energia sexual. Mas a simples posse dessa energia não é suficiente para produzir um gênio. A energia precisa ser transmutada de um desejo por contato físico em outra forma de desejo e ação antes que alguém possa ser elevado à categoria de gênio. Longe de se tornarem gênios, por causa do intenso desejo sexual, a maioria dos homens acaba se rebaixando a não compreender e não utilizar corretamente essa grande força, ao status de mero animal. Porque as pessoas raramente fazem sucesso antes dos 40 anos. A partir da análise que fiz de 25 mil pessoas, descobri que as pessoas que se destacam de qualquer modo extraordinário raramente obtêm êxito antes dos 40 anos.
e com muita frequência não atingem o verdadeiro ritmo de vida, senão depois dos 50. Esse fato é tão impressionante que me levou a estudar mais profundamente as causas. Uma investigação que se estendeu por mais de 12 anos. O estudo demonstrou que o maior motivo pelo qual a maioria dos homens só passa a ser bem-sucedido depois dos 40 ou 50 anos é a tendência de desperdiçar a energia dedicando-se excessivamente à expressão física do sexo. A maioria dos homens nunca aprende que o desejo sexual oferece outras possibilidades, que são muito mais importantes que a mera expressão física. E a maioria dos que descobrem só faz isso depois de ter desperdiçado muitos anos de vida, num período em que a energia sexual está no auge, antes de chegar aos 40 ou 50 anos. A isso se segue normalmente uma realização notável. A vida de muitos homens até os 40 anos, e às vezes bem depois disso, reflete um desperdício contínuo de energia, que poderia ser bem mais lucrativa se desviada para os outros canais. Mas ele acaba lançando a emoção mais poderosa e mais elevada aos 4 ventos. Foi desse hábito eminentemente masculino que surgiu a expressão espalhar os grãos selvagens. O desejo de expressão sexual é disparado a emoção humana mais forte e impetuosa, e por isso, se esse desejo for bem aproveitado e transmutado em ação, em vez de mera expressão física, pode elevar uma pessoa ao nível de genialidade. Um dos empresários mais competentes dos Estados Unidos confessou com toda a franqueza que a bela secretária foi a responsável pela maior parte dos planos que ele criou. Confessou também que a mera presença dela o erguia ao mais alto nível da imaginação criativa, de uma maneira que ele não vivenciava sob qualquer outro estímulo. Um dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos teve boa parte do sucesso à influência de uma senhorita muito charmosa, que lhe serviu como fonte de inspiração por mais de 12 anos. Todo mundo sabe a quem nos referimos, mas nem todo mundo conhece a verdadeira fonte das realizações dele. A história está cheia de exemplos de homens que atingiram o status de gênio em consequência de estímulos artificiais, como álcool e narcóticos. Edgar Allan Poe escreveu O Corvo, influenciado pela bebida, sonhando como nenhum mortal jamais se atreveu a sonhar. James Whitcomb Riley escreveu as melhores obras sob a influência do álcool. Talvez seja por isso que ele viu a mistura ordenada e intercalada de sonho e realidade, o moinho acima do rio e a bruma sobre a nascente. Robert Burns também escrevia melhor quando bebia. Para Auld Lang Syne, meu caro, bebemos um gole de gentileza. A Auld Lang Syne. Mas também devemos lembrar que no final, muitos deles acabaram se destruindo. A natureza preparou as porções com as quais as pessoas podem estimular a mente em segurança, de modo que elas vibrem num plano que as permita entrar em sintonia com aqueles pensamentos finos e raros que chegam, sabe lá Deus de onde. Nenhum substituto foi descoberto para os estimulantes da natureza. Os psicólogos conhecem bem o fato de que há uma relação muito próxima entre o desejo sexual e os anseios espirituais. Um fato que responde pelo comportamento muito peculiar de pessoas que participam de orgias chamadas de renascimentos religiosos, muito comum entre os tipos mais primitivos. O mundo é regido e o destino da civilização determinado pelas emoções humanas. As pessoas são influenciadas nas ações, nem tanto pela razão, mas pelo feeling. A faculdade criativa da mente entra em ação exclusivamente por conta das emoções, e não pelo raciocínio frio. A mais poderosa emoção humana é o sexo. Há outros estimulantes mentais, alguns dos quais listamos aqui, mas nenhum deles, nem todos eles juntos, são páreo para essa força motriz que é o sexo. Um estimulante mental é qualquer influência que temporária ou permanentemente aumente a vibração do pensamento. Os 10 maiores estímulos aqui citados são aqueles aos quais as pessoas recorrem com maior frequência
Por essas fontes pode-se entrar em comunhão com a inteligência infinita ou acessar, quando se quiser, o armazém da mente subconsciente, seja a dele própria ou a de outra pessoa, um processo que é a própria marca do gênio. Um professor que treinou e conduziu os esforços de mais de 30 mil vendedores fez a impressionante descoberta que os homens mais sexualizados são os melhores vendedores. A explicação é que aquele fator da personalidade a que chamamos de magnetismo pessoal não é nada mais nada menos que a energia sexual. Pessoas altamente sexualizadas dispõem de muito magnetismo. Se for cultivado e compreendida, essa força vital pode ser utilizada de uma maneira extremamente proveitosa nas relações humanas. Essa energia pode ser comunicada aos outros utilizando os seguintes meios. 1. O aperto de mão. O cumprimento indica na mesma hora a presença do magnetismo, ou sua ausência. 2. O tom de voz. O magnetismo ou a energia sexual é o fator que colore a voz, ou que a deixa charmosa e musical. 3. Porte e postura corporal. Pessoas altamente sexuais se movem rapidamente, com graça e tranquilidade. 4. As vibrações do pensamento. Pessoas altamente sexuais misturam a emoção do sexo com os pensamentos, ou fazem isso quando quiserem, e desse jeito influenciam os que estão em volta. 5. Acessórios corporais. Pessoas altamente sexuais normalmente são cuidadosas com a própria aparência. Geralmente escolhem um tipo de roupa que combine com a personalidade, sua complexão física e etc. Na hora de contratar, os gerentes mais competentes buscam magnetismo pessoal como a primeira qualidade essencial de um bom vendedor. Pessoas com pouca energia sexual nunca vão ser entusiasmadas nem inspirar o entusiasmo alheio. Entusiasmo é um dos primeiros requisitos na hora de se vender alguma coisa, o que quer que seja. O palestrante, o pregador, o advogado ou o vendedor em que falta energia sexual é um fracasso, no que diz respeito a influenciar os outros. Acrescente-se a isso o fato de que a maioria das pessoas só consegue ser influenciada se receber um apelo às emoções, e você vai entender a importância da energia sexual como parte do talento de um vendedor nato. Os supervendedores viram verdadeiros mestres na arte de vender, porque conscientemente ou inconscientemente transmutam a energia sexual em entusiasmo comercial. Com isso, acabamos de dar uma sugestão bastante prática do real significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desligar a mente do sexo e dirigi-la para um esforço de venda com a mesma dedicação e entusiasmo que dedicaria ao objetivo original, conquistou a arte da transmutação sexual, independentemente de saber disso ou não. A maioria dos vendedores que transmutam a energia sexual faz isso sem a menor ideia do que ou de como estão fazendo. A transmutação da energia sexual existe uma força de vontade maior do que uma pessoa comum acredita ser necessária. Os que acharem difícil acionar tanta força de vontade, aviso que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida aos poucos. Embora exija muita determinação, a recompensa por essa prática vale mais do que o esforço. A maioria das pessoas tem uma ignorância quase que imperdoável a respeito do sexo. A necessidade sexual é tão mal compreendida, difamada e desencaminhada pelos ignorantes e mal intencionadas que a própria palavra sexo raramente é utilizada entre pessoas cultas. Os homens e as mulheres que foram abençoados, sim, abençoados, com uma natureza altamente sexual, geralmente são desprezados como inferiores. Em vez de serem consideradas abençoadas, são geralmente destratadas. Milhões de pessoas, mesmo numa época iluminada como a nossa, ainda sentem um complexo de inferioridade que criaram por causa da falsa crença de que uma natureza altamente sexual é uma maldição. Mas essas afirmações sobre as virtudes da energia sexual não devem ser interpretadas como uma apologia da libertinagem. A emoção do sexo só é uma virtude quando usada com inteligência e ponderação, mas ela também pode ser tão mal utilizada, e isso acontece muito, que acaba denegrindo em vez de enriquecer o corpo e a mente. O melhor uso dessa força é o que este capítulo se propõe a tratar.
Pareceu muito emblemático a este autor quando ele descobriu que praticamente todos os grandes líderes que ele teve o privilégio de analisar são homens cujas realizações foram amplamente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a tal mulher era modesta, renunciando à atenção do público, em que geral quase não ouviam falar dela. Em alguns poucos casos, a fonte de inspiração esteve ligada a outra. Talvez você não desconheça inteiramente esses casos. A falta de moderação nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o descontrole nos hábitos de comer e beber. Nos tempos de hoje, uma fase que começou com a Grande Guerra, a falta de moderação no sexo é bastante comum. Essa orgia de indulgências talvez seja responsável pela falta de grandes líderes. Nenhum homem pode utilizar a imaginação criativa ao mesmo tempo em que a dissipa. O ser humano é a única criatura na Terra que viola o objetivo da natureza em relação ao sexo. Todos os outros animais exercem com moderação a natureza sexual e com um objetivo que se harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais só respondem ao chamado do sexo quando estão prontos. Já a inclinação do ser humano é declarar que sempre está pronto. Toda pessoa inteligente sabe que o excesso de estímulos, seja pelo álcool ou pelas drogas, é um tipo de exagero que destrói os órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. O que muita gente não sabe é que os exageros na expressão sexual podem se tornar um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto ao álcool ou os entorpecentes. Um maníaco sexual não é fundamentalmente diferente de um maníaco drogado. Ambos perderam o controle sobre as faculdades da razão e do livre-arbítrio. O exagero sexual não só pode destruir a razão e a força de vontade, como também levar à insanidade temporária ou até mesmo permanente. Muitos casos de hipocondria, doenças imaginárias, nascem de hábitos desenvolvidos, a ignorância da verdadeira função sexual. Dessas breves referências ao assunto, pode-se ver claramente que a ignorância sobre a transmutação sexual cobre uma penalidade formidável dos ignorantes. Por um lado, enquanto impede que eles recebam benefícios igualmente formidáveis do outro. A ignorância geral sobre o sexo se deve ao fato de que o tema sempre foi cercado de mistério e envolto numa nuvem de silêncio. A conspiração do mistério e do silêncio teve o mesmo efeito na mente dos mais jovens que a psicologia da lei seca. O resultado acabou sendo uma curiosidade ainda maior e um desejo de conhecer mais sobre esse assunto tabu. E para a vergonha dos legisladores e da maioria dos médicos que, pela formação que têm, deveriam ser os mais qualificados para tratar o assunto, essas informações não podem ser obtidas facilmente. É muito raro que uma pessoa se dedique a um esforço altamente criativo, em qualquer área antes dos 40 anos. A pessoa comum atinge o período de máxima capacidade entre os 40 e os 60 anos. Essas afirmações se baseiam na análise de milhares de homens e mulheres que foram cuidadosamente observados. Elas devem servir de incentivo para aqueles que ainda não tiveram êxito antes dos 40, ou que ficam com medo da aproximação da idade por volta dos 40 anos. Os anos entre os 40 e os 50 são, como regra geral, os mais profícuos de uma pessoa. O ser humano deve aproximar dessa idade sem tremer de medo, e sim com a esperança e até mesmo ansiedade. Se quiser uma prova de que a maioria dos seres humanos não costuma fazer o melhor trabalho antes dos 40 anos, estude a biografia dos americanos mais bem-sucedidos. Henry Ford ainda não tinha cavado o lugar dele como realizador até depois dos 40. Andrew Carnegie já tinha passado em muito dessa marca quando começou a colher os frutos do esforço. O magnata das ferrovias, James J. Will, ainda operava o telégrafo aos 40 anos. As magníficas realizações dele só aconteceram depois dessa idade. As biografias dos industriais americanos estão cheias de provas de que o período que vai dos 40 aos 60 anos é o mais produtivo de um ser humano. Entre os 30 e os 40 anos, a pessoa começa a aprender. Quando aprende? A arte da transmutação sexual. Essa descoberta em geral é puramente acidental, e o mais frequente é que a pessoa
que descobre nem faz ideia do que ela significa. Ela pode perceber que a capacidade de realização aumentou lá pelos 35 ou 40 anos, mas na maioria dos casos não sabe o que levou à mudança, que é o fato de a natureza ter começado a harmonizar as emoções do amor e do sexo no indivíduo entre os 30 e os 40 anos, de modo que ele possa se valer dessas forças e aplicá-las como um estímulo à ação. O sexo por si só é um forte estímulo à ação, mas as forças dele são como um furacão, geralmente incontroláveis. Quando a emoção do amor começa a se misturar com a emoção do sexo, o resultado é a tranquilidade de propósito, uma postura mais equilibrada e julgamentos melhores. Quem é que não chegou aos 40 que não pode atestar a veracidade dessas afirmações pela própria experiência? Se for guiado unicamente pelo desejo de agradar uma mulher, apenas pela emoção do sexo, um homem pode ser, e geralmente consegue ser, capaz de grandes realizações, mas as ações dele podem ser desregradas, distorcidas e totalmente destrutivas. Quando guiado pelo desejo de agradar uma mulher, exclusivamente por causa do sexo, um homem pode roubar, trapacear e até mesmo matar. Mas quando a emoção do amor se une à emoção do sexo, esse mesmo homem irá guiar as emoções com mais equilíbrio, raciocínio e bom senso. Os criminologistas descobriram que até os crimes mais empedernidos podem ser recuperados através da influência do amor de uma mulher. Mas não há registro de um criminoso ter sido recuperado por uma influência exclusiva do sexo. São fatos bem conhecidos, mas a causa não. A recuperação só chega quando chega pelo coração, ou pelo fato emocional do homem e não pela cabeça, o lado racional. Reformar significa mudar o coração, não significa mudar a cabeça. O homem pode, pelo raciocínio, modificar a parte da conduta pessoal para evitar certas consequências indesejáveis. Mas uma forma autêntica só virá com uma mudança de coração e com o desejo de mudança. O amor, o romance e o sexo são emoções capazes de levar o homem às mais altas realizações. O amor é a emoção que serve de válvula de segurança e garante o equilíbrio, a boa postura e o esforço construtivo. Quando combinadas, essas três emoções podem alcançar alguém às raias da genialidade. No entanto, existem gênios que conhecem muito pouco a emoção do amor. A maioria pode ser vista se dedicando a uma forma de ação destrutiva, ou, no mínimo, que não se baseia na justiça. Se não fosse por uma questão de educação, eu poderia citar aqui pelo menos uma dúzia de pessoas na área industrial e nas finanças que atropelam sem a menor piedade o direito dos outros. Parecem ser totalmente desprovidas de consciência. O leitor pode montar a sua própria lista de empresários desse gênero. As emoções são estados de espírito. A natureza deu aos homens uma química mental que funciona de modo semelhante aos princípios da química da matéria. É fato notório que, pela química da matéria, um químico pode criar um veneno mortal misturando certos elementos, e nenhum deles, por si só, é prejudicial na medida certa. Da mesma maneira, as emoções podem ser combinadas e criar um veneno mortal. As emoções do sexo e do ciúme, quando misturadas, podem transformar uma pessoa num animal enfurecido. A presença de qualquer das emoções destrutivas na mente humana pela química mental pode despertar um veneno capaz de destruir o sentimento de justiça e dignidade. Em casos extremos, a presença de qualquer conjunto de emoções podem destruir a razão. Em casos extremos, a presença de qualquer conjunto de emoções podem destruir a razão. O caminho para a genialidade consiste no desenvolvimento, no controle e na utilização do sexo, do amor e do romance. Resumidamente, esse processo acontece da seguinte maneira: incentive a presença dessas emoções como os pensamentos dominantes em sua mente e desestimule a presença de todas as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábito. Ela se alimenta dos pensamentos dominantes que recebe. Pela força de vontade,
pode-se desestimular a presença de qualquer emoção e encorajar a presença de outras. O controle da mente pela força de vontade não é algo difícil. O controle vem com a perseverança e pelo hábito. O segredo do controle está em compreender o processo de transmutação. Quando qualquer emoção negativa se apresentar na mente de uma pessoa, ela tem que ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva pela simples mudança de pensamentos. Não há outro caminho para a genialidade a não ser pelo esforço voluntário. O ser humano pode chegar a grandes realizações nos negócios ou no mundo financeiro, simplesmente guiando a energia sexual. Contudo, a história está cheia de provas de que ele geralmente apresenta traços de caráter que o impede de manter ou aproveitar essa fortuna. Isso merece uma análise, uma meditação e uma reflexão, porque comprova uma verdade que pode ser útil a muita gente. Esse tipo de ignorância custou a milhares de pessoas o privilégio da felicidade, mesmo sendo ricas. As emoções do amor e do sexo deixam marcas indeléveis na fisionomia das pessoas. Além disso, são sinais tão visíveis que qualquer um pode lê-los. O homem que é guiado pela tormenta das paixões, baseado unicamente no desejo sexual, está, na verdade, alardeando esse fato para o mundo inteiro, pela expressão do olhar e pelas feições do rosto. A emoção do amor, quando se mistura à emoção do sexo, alivia, modifica e embeleza a expressão facial. Não é preciso nenhum analista de caráter para dizer isso. Você mesmo pode observar. A emoção do amor traz à tona e incrementa a natureza estética e artística do ser humano e deixa uma marca na alma, mesmo depois de o fogo interior ter sido reduzido por conta do tempo ou das circunstâncias. As memórias do amor nunca passam, elas permanecem, guiam e influenciam por muito tempo depois de a fonte do estímulo ter passado. Não há nenhuma novidade nisso. Todo mundo que já foi guiado pelo amor verdadeiro sabe que ele deixa traços duradouros no coração. O efeito do amor permanece porque a sua natureza é espiritual. A pessoa que não consegue ser estimulada às grandes realizações pelo amor não tem esperança, está morta, mesmo que pareça viver. Até as lembranças do amor são suficientes para elevar alguém a um plano mais alto de esforço criativo. A força maior do amor pode se gastar e morrer, como um fogo que se apagou, mas nunca deixa marcas indeléveis, como prova de que cumpriu seu caminho. A ausência do amor geralmente prepara o coração humano para um ainda maior. Volte ao passado, de vez em quando, e banhe sua mente nas belas recordações de um amor que passou. Isso vai amainar a influência das preocupações e dos aborrecimentos do presente. Vai lhe dar uma fonte para escapar das realidades desagradáveis da vida e talvez até, quem sabe, sua mente lhe dará, nesse retiro temporário para o mundo da fantasia, as ideias ou os planos que podem mudar toda a sua situação espiritual e financeira. Se você se sente infeliz porque perdeu o amor, enterre esse pensamento. Quem ama de verdade nunca perde inteiramente. O amor é volúvel e temperamental. A natureza dele é efêmera e transitória. Vem quando bem entende e vai embora sem avisar. Aceite-o e curta enquanto durar, mas não perca tempo se preocupando com o fato de ele ter ido embora. As preocupações nunca irão trazê-lo de volta. Livre-se igualmente do pensamento de que o amor só aparece uma vez. O amor vai e vem inúmeras vezes, mas não há duas experiências amorosas que afetem uma pessoa da mesma maneira. O que existe normalmente é uma experiência que deixa uma marca mais profunda no coração do que as outras, mas todas as experiências amorosas são benéficas, a não ser para a pessoa que se torna cínica e amargurada quando o amor vai embora. Não deve haver decepção no amor. E não haveria se as pessoas compreendessem a diferença entre as emoções do amor e do sexo. A maior delas é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico.
Nenhuma experiência que toca o coração humano com a força espiritual pode ser prejudicial, a não ser que venha a ser carregada de ciúme e ignorância. O amor é, sem sombra de dúvida, a maior experiência da vida. Ele cria uma comunhão com a inteligência infinita. Quando unido às emoções do romance e do sexo, pode fazer uma pessoa subir a escada da criatividade. As emoções do amor, do sexo e do romance são os lados de um eterno triângulo do gênio das realizações. É dessa maneira, e nenhuma outra, que a natureza cria os gênios. O amor é uma emoção com muitos lados, sombras e cores. O amor que sentimos pelos pais ou pelos filhos é bem diferente do que sentimos por uma namorada. Esse último se mistura com a emoção do sexo. Os outros não. O amor que sentimos numa amizade verdadeira não é o mesmo que sentimos por uma namorada, pelos pais ou pelos filhos, mas também é uma forma de amor. Depois, há o amor pelas coisas inanimadas, como o amor pelas belezas da natureza. Mas o mais intenso e ardente desses vários tipos de amor é o que se vivencia misturando as emoções do amor e do sexo. Os casamentos que não são abençoados com a afinidade eterna do amor, mesmo que bem equilibrados com o sexo, nunca poderão ser felizes e raramente perduram. O amor sozinho não trará felicidade a um casamento, nem o sexo sozinho. Quando essas duas emoções se misturam, o casamento pode gerar um estado de espírito que é a coisa mais próxima do espiritual que se pode experimentar no plano terreno. Quando a emoção do romance é acrescentada ao amor e ao sexo, as barreiras entre a mente finita do ser humano e a inteligência infinita são retiradas, e assim nasce um novo gênio. Veja como essa história é diferente daquelas que normalmente são associadas à emoção do sexo. Esta é uma interpretação que tira a emoção do lugar comum e a transforma no barro nas mãos de Deus, com o qual ele forma tudo aquilo que é bonito e inspirador. É uma interpretação que, se fosse bem compreendida, transformaria em harmonia o caos que existe em tantos casamentos. As desarmonias, normalmente expressas como picuinhas, podem ser ligadas à falta de conhecimento sobre o sexo. Quando o amor, o romance e o devido conhecimento da função e da emoção do sexo entram em cena, não há desarmonia entre as pessoas casadas. Feliz do marido cuja mulher compreende a verdadeira relação entre as emoções do amor, do sexo e do romance. Quando ela é motivada por essa trinca sagrada, nenhuma forma de trabalho é cansativa, porque até o esforço mais simplório assume a natureza de um trabalho feito por amor. Um ditado muito antigo diz que a mulher pode tornar o homem um sucesso ou levá-lo à falência, mas nem sempre se entende a razão. O sucesso ou a falência resulta na compreensão, ou falta de compreensão, pela mulher, das emoções do amor, do sexo e do romance. Apesar do fato de os homens serem polígamos, devido à herança biológica, o fato é que nenhuma mulher exerce tanta influência sobre o homem quanto a mulher dele, a não ser que ele seja casado com uma mulher totalmente inadequada à natureza dele. Se uma mulher permite que o marido perca o interesse por ela e se interesse mais pelas outras, geralmente é por causa da ignorância dela, ou indiferença, em relação às questões do amor, do sexo e do romance. Essa afirmação, obviamente, parte do princípio de que algum dia existiu um amor verdadeiro entre esse homem e a mulher. Tudo isso também se aplica ao homem que permite que a mulher perca o interesse por ele. As pessoas casadas geralmente se espezinham por um monte de pequenas coisas. Se for analisada com atenção, a verdadeira causa de todos os problemas geralmente vai ser a indiferença ou a ignorância quanto aos três elementos citados. A maior força motriz do homem é o desejo de agradar a mulher. O caçador que se destacava na época pré-histórica, antes dos primórdios da civilização, fazia isso por causa do desejo de parecer bem aos olhos das mulheres. A natureza do homem não mudou em relação a isso. O caçador de hoje não traz para casa peles de animais, mas indica o desejo por ela lhe dando belas roupas, carros e objetos de valor. O homem tem o mesmo desejo de agradar a mulher que tinha antes do alvorecer das civilizações. A única coisa que mudou foi a maneira de agradar. Os homens que acumulam grandes fortunas e alcançam altos níveis de fama e de poder fazem isso principalmente para satisfazer o desejo de agradar as mulheres.
Tire as mulheres da vida, e toda essa fortuna seria basicamente inútil para a maioria dos homens. É esse desejo inerente que o homem tem de agradar que dá à mulher o poder de levá-lo ao sucesso ou à falência. A mulher que compreende a natureza do homem e a alimenta com o devido tato não precisa temer a concorrência das outras. Os homens podem ser gigantes com uma força de vontade indomável ao lidar com outros homens, mas são facilmente dominados pelas mulheres que escolhem. A maioria deles jamais irá admitir que são facilmente influenciados pelas mulheres que escolheram, porque faz parte da natureza masculina querer ser reconhecido como o mais forte da espécie. Além do mais, a mulher inteligente reconhece essa característica masculina e, muito sabiamente, não cria problema com isso. Alguns homens são influenciados pela mulher que escolheram, mulheres, namoradas, mães ou irmãs, mas evitam se rebelar contra isso, porque são suficientemente inteligentes para saber que nenhum homem é feliz ou completo sem a influência transformadora da mulher certa. O homem que não reconhece esta importante verdade se priva do poder que fez mais para ajudá-los a conquistar o sucesso do que todas as outras forças somadas. Trecho do livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill.